Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações deste dia 28 de agosto, sexta-feira, nos aproximando do final do mês de agosto, o oitavo mês do ano de 2020 já está dizendo adeus, né? Vamos lá então com as informações esportivas, Tião Prado. Atlético Goianiense e Brusque ficaram com as duas últimas vagas na quarta fase, né, da Copa do Brasil. Ontem à noite eles disputaram jogos de volta, né, da terceira fase. O Brusque venceu o Brasil de Pelotas, chegando à segunda vitória, enquanto que o Atlético Goianiense, mesmo perdendo por 1-0 para o São José do Rio Grande do Sul, confirmou sua vaga porque tinha vencido em Goiânia por 2-0. Avançou assim pelo placar agregado 2-1. Os dois garantiram premiação de R$ 2 milhões e se juntaram a outros 8 clubes. Um clube como o Brusque, por exemplo, 2 milhões, paga o salário do ano inteiro, né? As outras vagas ficaram aí com a Ponte Preta, o América Mineiro, Fluminense, Juventude, Botafogo, Ceará, CRB e Vasco da Gama. Os confrontos da quarta fase vão ser definidos em sorteio, que vai ser organizado pela CBF e sem data definida ainda, né? No total, os 10 clubes vão se enfrentar na quarta fase em jogos de ida e volta. No estádio Augusto Bauer, o Brusque bateu o Brasil de Pelotas por 1-0. Foi o mesmo resultado do jogo da ida e garantiu assim a classificação inédita, fazendo a melhor campanha de sua história. O gol da vitória foi marcado por Marco Antônio de cabeça ainda no primeiro tempo. No estádio Pasto da Areia, na Grande Porto Alegre, né, o São José venceu o Atlético Goianiense por 1-0, com gol de Marcelo de cabeça no primeiro tempo. O time gaúcho precisava vencer por 2 gols de diferença para levar a definição para os pênaltis, ou ganhar por 3 gols e garantir a sua vaga. O time goiano se segurou na etapa final e confirmou a vaga pelo saldo agregado, 2-1. Mesma situação aí do Atlético Goianiense com o time do Brusque, né, que acabou vencendo por 2-0 e, aliás, venceu por 1-0 o Brasil de Pelotas, depois voltou a vencer por 1-0. Já no caso do Atlético Goianiense, o Atlético havia vencido em casa, em Goiânia, por 2-0 e perdeu por 1-0. Por isso venceu no agregado por 2-1. O time goiano se segurou assim então e acaba confirmando aí a sua vaga nessa quarta fase aí da Copa do Brasil, que se junta aí a 5 clubes que vão formar as oitavas de final. E o Red Bull Bragantino, que é o campeão da Série B, entra nessa. O Fortaleza, que é o campeão da Copa do Nordeste, entra nessa. E o Cuiabá, que é o campeão da Copa Verde, também entra nessa. Então vamos formar aí a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Além dos 8 clubes que em 2019 se classificaram para disputar a Copa Libertadores, que são Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Santos, né? Próxima fase da Copa do Brasil, que vai ter o sorteio ainda sem data definida, formado aí pela Confederação Brasileira de Futebol. Vamos à rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, na Série B. A sexta rodada começa hoje com 3 partidas. Oeste e Avaí jogam às 17h15 na Arena Barueri. Às 19h30, lá na Arena Pantanal, o Cuiabá joga contra a Chapecoense. E no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Guarani vai jogar contra o Náutico. No sábado, nós teremos lá no Alfredo Jaconi o Juventude jogando contra o Botafogo. No Barradão, Vitória vai enfrentar o Paraná Clube. O Cruzeiro, no Mineirão, joga contra o América Mineiro, clássico mineiro na rodada da segunda divisão. E o Figueirense enfrenta o Confiança no Orlando Scarpelli às 18 horas. Às 20 horas, no Castelão, lá em São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa vai enfrentar a Ponte Preta. E domingo 2 partidas, né? CSA joga contra o CRB e o Operário de Ponta Grossa vai enfrentar o Brasil de Pelotas. O Operário de Ponta Grossa está hoje na quarta colocação, perdão, e o time do Brasil de Pelotas é o que abre a zona do rebaixamento hoje com 3 pontos na 17ª colocação. Na primeira divisão, Tião Prado, nós teremos aí jogos começando amanhã no Newton Santos, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Botafogo joga contra o Internacional às 16 horas. Ainda no sábado, no Maracanã, clássico, às 18 horas entre Fluminense e Vasco da Gama. Ainda no sábado, em Salvador, no estádio Pituaçu, o Bahia vai enfrentar o Palmeiras às 18 horas. E no Castelão,
em Fortaleza, na capital cearense. O Fortaleza vai enfrentar o Bragantino às 20 horas. Domingo, 10 horas da manhã, já tem clássico. São Paulo e Corinthians no Morumbi. Às 15 horas tem Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Às 15 horas também no Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba joga contra o Sport Clube do Recife. Às 17 horas, o Atlético Goianiense no Estádio Olímpico vai enfrentar o Ceará. No Mineirão, aliás, essas duas partidas aí da sexta rodada, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense no Mineirão e Grêmio e Goiás na Arena do Grêmio, vão ser adiados, né? E ainda não tem uma nova data definida aí pela Confederação Brasileira de Futebol. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações esportivas aqui na TV Web Portal Ponta Porã Informa.